muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas nessa aula eu vou te ensinar a costurar a nossa blusa aranda. A nossa blusa aranda é um modelo de blusinha bem simples de fazer, vocês vão ver nesse vídeo, dá pra fazer tranquilamente em uma manhã. E se tu tá começando a costurar agora, esse é o modelo perfeito pra te aprender várias técnicas que a gente vai abordar nesse vídeo. Pra fazer a minha blusa aranda, eu tô usando um linho puro, nesse tom cru, lá da Malu Tecidos, que nós temos cupom de desconto na Malu e eu vou deixar aqui na legenda pra vocês usarem. Esse linho aqui, ele tem um toque mais rústico, né, porque é o linho 100%, mas esse é o linho leve lá da Malu. Tem o linho leve e tem o linho pesado. E eu amei, eu adoro esse tom cru com essa trama bem aparente, eu acho que fica bem bonito, bem estiloso e chique, né, querendo ou não, o linho é um tecido muito nobre. Se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link pra te poder adquirir o molde da nossa blusa aranda e costurar aqui junto com a gente. Lembrando que adquirindo o molde, tu vai receber todos os moldes do PP ao XGG, tanto no tamanho A4 quanto no tamanho plotter para imprimir. Dentro da plataforma, tu vai ter todas as especificações da peça, então consumo de tecido, tabela de tamanhos, sugestões de tecidos para fazer a peça, tudo ali dentro da plataforma. E, claro, acesso ao nosso grupo exclusivo de alunas do WhatsApp, que, ó, movimenta todos os dias. Tem muita troca, muita interação e muito papo legal sobre costura. E agora vamos começar a aula de hoje. Tu já imprimiu o teu molde, tá com ele em mãos, que nem eu. Eu gosto sempre de imprimir no formato A4 e unir, ó, dá até pra ver no vídeo, eu gosto de unir com fita crepe, mas unindo é a conta, tá? Se tu preferir unir com cola, com fita durex, fita crepe, cola bastão, cola líquida, fica a teu critério. Dentro da plataforma tem também vídeo aula ensinando como montar, tá? É um quebra-cabeça gigante. Todo mundo fala que depois que tu faz o primeiro só vai, porque é bem tranquilo de pegar a manha pra entender esse quebra-cabeça de folhas A4. E agora a gente vai partir para a parte do corte do nosso tecido. E para fazer a parte do corte, vocês vão ver que em todos os nossos moldes aqui da plataforma, vou pegar um grande. Todos os nossos moldes aqui da plataforma, eles têm uma flecha no meio. Ó. Essa flecha nos indica o sentido do fio. O que seria o sentido do fio, né? O sentido do fio, ele vai nos indicar como a gente vai posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido. O sentido do fio, ele sempre fica paralela à ourela do nosso tecido. Tá, mas o que é a ourela do nosso tecido? A ourela do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Ó, peguei aqui o meu linho pra mostrar pra vocês. Peraí, que eu já lavei o meu tecido e aí ele desfiou um pouquinho. Essa parte de cima é onde o pessoal da loja cortou o nosso tecido, certo? O pessoal cortou aqui, daqui a gente poderia pegar outra metragem, né? Poderia pegar um tecido maior. Mas as laterais têm um limite. Normalmente o padrão é 1,5, 1,40 por aí. Esse limite, essa lateral, é a nossa ourela, tá? Aqui no meu exemplo tem até uma linha de outra cor e aqui fica a minha ourela. Então, todos os meus moldes, esse aqui, por exemplo, ó, estão vendo que o sentido do fio tá aqui? Eu vou posicionar paralelo à minha ourela. Ó, vou até demonstrar como a gente colocaria aqui em cima do tecido. A gente colocaria aqui, ó, sentido do fio paralela à minha ourela. Não tem segredo. E aí, a gente vai acompanhar as observações do nosso molde. Então, esse aqui, cortar uma vez. Aqui, outro revel, cortar uma vez. Babado, cortar 2 vezes. É só seguir a especificação do molde, que não tem erro. Vou cortar o meu tecido aqui na mesa e aí a gente vai para a melhor parte, que é a construção da nossa peça, que é a costura. Cortamos, então, todas as partes da nossa blusa aranda. E agora a gente vai começar a etapa de costura. Para isso, a gente vai deixar de lado agora as partes do babado. Então, os nossos 4 cortes, babado pequeno e babado grande, a gente vai deixar de lado e a gente vai focar frente, costas, revel frente e revel costas, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu revel costa, as minhas costas e o meu revel costas. Tô aqui com a minha parte das costas cortadas, tá? E vou virar o lado direito para cima. Então, vou pegar o lado do meu tecido direito e vou virar ele para cima. O lado das nossas costas tem essa gota. Essa gota serve para colocar aqui um ganchinho, para quando a gente for vestir a blusa, a gota vai estar aberta e depois de vestida a gente vai fechar com um botãozinho. Então, para essa parte a gente precisa de um botão e ou um elástico para colocar aqui, aqueles elástico roletê, tá? Fica a teu critério, ou um cordãozinho do próprio tecido. Como eu comentei, dá para usar o roletê, mas eu vou fazer uma tirinha do próprio tecido. Então, eu tenho aqui uma tirinha pequena, tá? Ela tem 10, mais ou menos, centímetros por mais ou menos 4. Eu vou dobrar direito com direito, então esse aqui é o meu lado direito do meu tecido. E vou fazer uma costura com menos de um pezinho. E vou costurar normal, bastante retrocesso e vou costurar.
bastante retrocesso no final. Vou refilar essa costura. Eu acho que na câmera não dá pra ver, mas aqui tem uma costura, ó. Vou refilar essa costura, então vou cortar bem rente a ela. E com o meu vira-tira, eu acho que é assim o nome, não tenho certeza, eu ganhei de uma amiga minha. A gente vai desvirar. Bem cuidadosamente eu vou desvirando. Ó, fica uma tirinha bem fininha. E agora sim, voltando pra cá, já estou com a minha tirinha em mãos, eu fiz do próprio tecido. E a gente vai colocar ela, posicionar já onde ela vai ficar. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. A gente só vai usar essa parte aqui, essa aqui a gente pode cortar fora, é indiferente. Mas a gente vai pegar só essa partezinha aqui, que já é o suficiente para laçar um botão ou uma miçanga. E onde é que eu vou posicionar? Aqui na minha parte da gota, da parte das costas, com o direito virado para cima, eu vou pegar essa minha orelhinha, ó, e vou posicionar em uma das pontas. A ponta que for, tá? Não tem problema. E vou posicionar ela bem aqui, ó. Tá? Vou colocar ela aqui e vou colocar um alfinete para prender. Certo? Agora eu vou para a máquina reta e vou passar uma costura aqui só para prender, para não soltar essa nossa voltinha, esse nosso laçador da gota da nossa parte das costas. Porque depois a gente vai colocar o revel. Costurei aqui então, ó, bem na nossa gota. Esqueci de comentar, tem que ficar 1 centímetro para baixo, ó. Aqui é fica encostado no nosso pescoço. Desci 1 centímetro e prendi com meio pezinho de máquina, tá? Essa rebarbinha aqui não tem problema, a gente vai tirar depois. Agora sim, a gente vai colocar o nosso revel. Então, estou aqui com o meu revel, vou definir o meu lado direito do meu tecido, então esse aqui é o lado direito do meu tecido, e eu vou virar direito com direito, ó. Direito do meu revel com direito das minhas costas. Vou encaixar certinho a parte da gota, aqui, e aqui parte do pescoço. Dos dois lados. Vou alfinetar bem tudo isso pra gente poder fazer uma costura de um pezinho de máquina. Aqui na parte do pescoço, contorno da minha gota, a parte interna, e a outra parte do pescoço. Essa parte aqui a gente ainda não vai costurar, tá? Essa parte aqui a gente não vai costurar. Então, vou pegar alfinetes e vou começar a marcar. Como eu tô usando um linho puro, ele é bem leve, e ele balança bastante, resbala o próprio tecido. Então tem que colocar bastante alfinete para não ter perigo. Coloquei aqui os meus alfinetes e agora a gente vai fazer uma costura de um pezinho de máquina. A gente vai começar aqui, vai vir até aqui a pontinha onde tá o nosso pedacinho de tecido aqui para laçar o botãozinho. Vamos contornar a nossa gota e terminar aqui na outra parte do pescoço. Então tô aqui com a parte das costas e a gente vai começar essa costura com um pezinho de máquina. Retrocesso sempre no início para começar a costura. Ó, aquele 1 centímetro que a gente deixou aqui é para justamente a nossa costura vir até aqui, ó, e não avançar nessa nossa virolinha. Então ela vai vir até aqui. E aqui nessa parte, uma dica, como a gente tem uma curvinha muito fechada, é bom a gente ir devagarzinho, ó. Tô aqui com a rodinha da minha máquina aqui, onde controla a altura da agulha, paro a agulha embaixo, ó, pra ela ter um eixo, giro um pouquinho, dou uns 2, 3 pontinhos, abaixo de novo, e vou fazendo isso até completar a minha volta completa.
E agora sim é só seguir a costura. Finalizamos aqui a costura das nossas costas com o revel da nossa gota. E agora, pra gente poder desvirar tudo isso e ver essa costura, ó, que bonitinho que já fica aqui na parte da gota. Já fica assim. E antes da gente desvirar, a gente vai dar uma refilada. Então, tô aqui com uma tesourinha pequenininha. Principalmente essas partes aqui do canto, ó, a gente vai cortar na diagonal, pra não fazer tanto volume quando a gente for desvirar. Tirei aqui. E aqui, a parte da minha gota, da minha curva, a gente vai fazer pequenos piques, sem cortar a costura, aqui na gota. Feito. Agora sim, quando a gente desvirar, a nossa costura vai estar toda certinha e assentada. Mas isso aqui a gente ainda tem que passar com o ferro. Por enquanto, parte das nossas costas está assim, ó, com a nossa gota. Depois, quando a gente botar aqui a nossa miçanga ou o nosso botãozinho, a gente vai poder laçar ele com essa azéliazinha que a gente deixou. Costuramos costas com o nosso revel. Ó, o lado direito fica assim. A gente ainda vai passar isso aqui muito bem com o ferro de passar, mas antes a gente vai fazer o mesmo processo com frente e revel da frente. Como que a gente vai fazer isso? Tô aqui com a nossa parte da frente. E com o meu revel frente. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas costas, só que muito mais fácil, porque é só uma curva. Então, peguei aqui parte da frente, defini o lado direito, que no meu caso é esse aqui, direito virado pra cima, vou pegar o meu revel, tirar os alfinetes aqui, defini o meu lado direito, que no caso é esse, e vou virar direito com direito aqui no nosso decote. Então, direito do revel com direito da nossa frente, vou alfinetar tudo muito bem. Que nem eu comentei, no meu caso aqui é um linho, então é um tecido que é bem levinho, tem que alfinetar bem. Alfinetei tudo e agora a gente vai fazer uma costura da mesma forma que a gente fez nas costas. Uma costura de um pezinho de máquina só aqui. Essas partes aqui não precisa. Vou fazer ali na máquina e já volto pra gente poder juntar frente com costas. Abri bem aqui as costuras com o ferro de passar. E aqui na nossa parte da frente, eu fiz como a gente fez aqui na nossa gota, ó. Fiz vários piques aqui na costura, pra quando a gente fosse desvirar por ser uma curva, pra costura assentar melhor. E agora a gente vai unir frente com costas. Como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui minha parte da frente, virei pra cima, já com o meu revel dobradinho e passado no ferro, e vou pegar as minhas costas e virar direito com direito. Então, direito das minhas costas com direito da minha frente. E aí, ó, vocês vão ver que os ombros vão bater bem certinhos, tá? E como que a gente vai fazer essa costura? A gente vai costurar ombro da frente com ombro das costas. Porém, aqui na parte do revel, tanto frente quanto costas, a gente vai abrir e costurar também. Então, a gente vai abrir essas duas costuras e vai passar uma costura de um pezinho de máquina, daqui da ponta até a outra ponta. Vou alfinetar aqui. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, então ombro com ombro, direito com direito, e vou abrir aqui revel frente e revel costas. Vou ali pra máquina, então, costurar essa parte. Costuramos aqui, então, ombro com revel. Depois, quando a gente for abrir o nosso revel, ele vai ficar assim, ó, já com o acabamento do nosso ombro. E agora, essa costura aqui do nosso ombro que sobra, a gente tem que fazer um acabamento. A gente pode fazer na máquina reta com zigue-zague, pode fazer na máquina overlock para não desfiar, ou pode fazer com acabamento de viés, que é o que eu vou fazer, acabamento de viés do próprio tecido. Então, peguei aqui uma tirinha de 4 centímetros, tá, do meu tecido, dobrei ao meio,
Ó, dobrei ao meio com o ferro de passar e depois dobrei as duas pontinhas pra dentro, formando um viés. E o viés não precisa necessariamente ser do mesmo tecido, tá? Existe viés pronto, tu compra ele por metro, por rolo, e aí é só aplicar. E agora eu vou aplicar esse meu viés só nessa parte que vai aparecer do meu ombro. Então o meu revel, ele vem até aqui. Quando a gente for dar o acabamento do revel, que a gente vai dobrar, eu vou mostrar lá na mesa, ele vai vir mais ou menos até aqui. Então eu não vou botar o meu viés em toda a parte, eu vou botar só daqui pra cá. Então, vou abrir o meu viés, vou posicionar aqui em cima da minha costura e vou passar uma costura de um pezinho de máquina, mais ou menos, pra prender. Costuramos aqui o nosso viés, vou tirar o excesso. Ó, o acabamento fica super bonito com o viés aplicado. E agora a gente vai ali pra mesa, vou fazer a mesma coisa do viés no outro ombro, e a gente vai ali pra mesa, vou mostrar como a gente vai fazer o acabamento do nosso revel em todo o nosso pescoço. Fizemos aqui o acabamento em viés dos ombros, ó, eu já passei com o ferro pro lado das costas, ao lado da nossa gota, fiz isso dos dois lados, e agora a gente vai fazer o acabamento do nosso revel. Eu já comecei aqui, ó, como vocês podem ver, e já alfinetei, e o que que eu tô fazendo? Eu tô dobrando essa parte aqui do nosso revel, tô com o lado avesso virado pra cima, tá? Avesso da nossa blusa, então frente e costas com o lado avesso virado pra cima, e tô dobrando, deixando mais ou menos aqui fora um espaço de 3 centímetros, entre 3 a 4 centímetros, ó. E tô dobrando tudo isso e passando bem com o ferro de passar. Essa parte aqui tem que ter bastante calma pra ficar tudo retinho, ficar um acabamento legal. Porque essa costura aqui vai aparecer do lado direito também. Então, ó, dobrei, passei com o ferro, pego aqui o alfinete e alfineto pra não sair do lugar. E vou fazer isso em toda a volta do meu revel. E aqui, quando eu chegar nesse contorno da minha gota, o que que eu vou fazer nesse cantinho pra ele ficar perfeito assim? Vou medir aqui mais ou menos 3 centímetros, marcar. No momento eu só tô com giz branco, então espero que esteja aparecendo aí na câmera. Marcar aqui mais ou menos 3 centímetros também. Ó, e aqui eu vou fazer um pique, pra conseguir fazer essa dobrinha aqui. Então, eu vou cortar até mais ou menos a minha curvinha. E vou dobrar aqui da mesma forma que eu estou fazendo em todo o restante do meu revel. E aqui vou fazer a mesma coisa. E aqui, pra fazer esse contorno, eu vou dobrando todo mundo pra dentro, até ficar parelho toda a minha gota. E nessa parte aqui, a gente não pode ter medo de usar o ferro de passar, tá? Porque ele faz toda a diferença. O ferro de passar é o nosso melhor amigo quando a gente tá costurando. O acabamento fica outra coisa com o ferro. Então, quando a gente acha que pode melhorar um pouquinho, ajusta, arruma. Passamos, então, todo o nosso revel e alfinetamos. E agora a gente vai ali pra máquina reta pra fazer todo esse nosso acabamento. Então, a gente vai fazer uma costura de pesponto bem rente aqui ao final da nossa dobra do nosso revel. E essa costura vai aparecer aqui do lado direito, mas vai ser uma coisa bem sutil. Vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Então, vamos ali pra máquina. A máquina reta com o meu revel aqui. E a gente vai costurar bem rente. Coisa de menos de meio pezinho de máquina, tá? E a gente vai costurar com toda a calma do mundo pra fazer esse contorno todo e ele ficar bem simétrico. Finalizamos, então, o acabamento do nosso revel. Olha que lindo que fica esse acabamento, a parte interna. Eu gosto de brincar que uma peça bem feita é um interno bem feito, né? Olha que lindo ficou. E aqui também, nosso acabamento em viés
dos ombros, ó, vou virar do avesso pra gente ver. Acabamento interno, precisa tirar o restinho de linha, mas acabamento interno aqui do ombro em viés. E eu vou fazer toda essa blusa na máquina reta, tá? Pra vocês verem que é, sim, muito possível fazer tudo só com a máquina reta. E agora a gente vai fechar as laterais da nossa blusa, tá? Como a gente vai fazer? Tô com o lado avesso virado pra fora agora, ó, lado direito aqui. Direito com direito, a gente vai fechar as laterais. Então, aqui peguei lateral com lateral, vou alfinetar tudo isso. E aqui também lateral com lateral e vou alfinetar. Vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina e depois a gente vai fazer o acabamento em viés de novo. Da mesma forma que a gente fez aqui nos ombros, a gente vai fazer aqui nas laterais. Vamos ali pra máquina? Então, a gente vai costurar aqui com um pezinho de máquina as laterais da nossa blusa, para depois fazer o acabamento com o viés. E agora a gente vai colocar o nosso viés aqui. Se tu tá começando agora na costura, eu te indico a alfinetar bem esse viés antes de começar a costurar. E esses fiozinhos que ficam sobrando, a gente não precisa se preocupar, tá? Depois que a gente terminar tudo, a gente vem refilando com a tesourinha, tirando os fiozinhos sobrando. Vou repetir o mesmo processo do outro lado pra gente poder fazer o acabamento da nossa bainha e depois colocar as nossas mangas. Estamos com a nossa blusa praticamente pronta, a parte das costas, parte da frente e o nosso acabamento interno lateral aqui nas laterais no acabamento de viés. E agora a gente vai fazer a bainha. Então a gente vai fazer a barra dessa nossa blusa, né? Essa parte de baixo aqui. Como que a gente vai fazer? Tô com o lado direito virado para o lado avesso virado para vocês, ó. E a gente vai fazer duas dobras de 1 centímetro cada uma mais ou menos. Tirei aqui o excesso do viés que sobrou e a gente vai fazer uma dobra de 1 centímetro e depois mais uma dobra de 1 centímetro. E a gente vai fazer essa dobra em toda a volta da nossa blusa e passar uma costura aqui pra ser a nossa bainha. Essa parte aqui eu acho que é a mais tranquila, por assim dizer. De novo, se tu tá começando a costurar agora, se tu ainda não tem muita prática, eu te indico a alfinetar tudo bem alfinetado pra poder fazer essa bainha. Como eu já tô acostumada, eu vou ir direto. Mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. O corpo da nossa blusa está pronto, ó, com a bainha feita aqui. E essa parte a gente vai deixar um pouquinho de lado para poder focar nas mangas, tá? No nosso babado das mangas. Como que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar aqui o meu babado grande e o meu babado pequeno e eu vou dobrar, ó, lado direito virado para cima, eu vou dobrar bem ao meio para poder costurar aqui. Eu vou repetir o mesmo processo tanto no babado pequeno quanto no grande, tá? Fazer a mesma coisa. Eu vou fazer em uma manga só, depois a gente só replica do outro lado. E aqui a gente vai costurar um pezinho de máquina dos dois lados, tá? E depois a gente vai fazer um acabamento. Ou a gente pode fazer com o zigue-zague da máquina reta, ou com o overlock, ou um acabamento que eu vou fazer abrindo essa costura depois de costurada e costurar mais uma vez. Mas eu vou mostrar ali na máquina como eu vou fazer esse acabamento, porque eu quero fazer tudo apenas com a máquina reta. Fiz ali na máquina, então, a costura, unindo aqui os nossos babados. E nesse meu babado pequeno eu já fiz com o ferro de passar o nosso acabamento. Como que a gente vai fazer? Tô aqui com ele aberto, com o lado avesso virado pra cima, então a minha costura tá aqui. Vou pegar o ferro de passar e abrir bem essa costura. Abri aqui a minha costura e agora pra ficar com esse acabamento aqui, eu vou usar uma pinça, tô usando uma pinça que tem essa ponta mais curva pra ficar mais fácil porque tá bem quente. Se tu não tiver pinça, espera um pouquinho esfriar pra poder fazer com a mão. Vou pegar e vou dobrar meio centímetro. Ó, vou dobrar bem ao meio pra dentro essa minha costura. Então, eu vou pegar aqui e vou dobrar.
Dobrei aqui, vou passar com o ferro um lado. Cacá, posso fazer com o mesmo acabamento que a gente já tava fazendo antes na blusa com viés? Poder, tu pode, tá? Tu pode fazer tudo. Só que como aqui na manga a gente vai ter 2 camadas de tecido, imaginem, 2 camadas de tecido aqui embaixo da axila, mais 2 camadas de viés. São muitas camadas de tecido. Vai ficar um pouquinho mais grosso, mas se tu quiser fazer, fica a teu critério. Eu, por exemplo, que tô usando o próprio tecido, vai ficar muito grosso. Mas se tu comprar um viés pronto, aqueles bem fininhos, acho que não vai ter problema nenhum em fazer com o próprio viés. Vou fazer aqui o mesmo lado. Dobrei meio centímetro. Acaba que com a mão é muito mais fácil, né? Prefiro me queimar do que usar pinça. Passei bem com o ferro. Agora a gente vai ali pra máquina reta. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer. E a gente vai fazer um pesponto costurando essas 2 dobrinhas de meio centímetro, tá? É bem delicadinho. Que nem quando a gente fez aqui no nosso revel, que a nossa costura ficou bem na beiradinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tô aqui na máquina, então, com o nosso babado. E a gente vai fazer essa costura bem na extremidade. Com bastante calma para ficar uma costura bem retinha, um acabamento bem bonito. Ó, como fica. Fizemos de um lado e agora eu vou fazer desse lado aqui. Feito carreto, vou repetir esse mesmo processo nos meus outros 3 babados, né, nas partes da minha manga. Ó como fica o lado direito, que bonito. E como é um babado, ele vai ficar soltinho, ó, embaixo da nossa axila, se aparecer a parte interna, vai aparecer assim, que nem eu comentei, depois a gente refila e tira todos esses fiozinhos sobrando. Finalizamos aqui, então, o acabamento interno das nossas mangas, tá? Repeti esse processo em todos os 4 pedaços da manga, né? Os 2 babados grandes e os 2 pequenos. E agora a gente vai fazer a bainha em toda essa volta aqui. Cacá, como que a gente vai fazer a bainha? A gente vai fazer uma dobra de meio centímetro, tá? É bem delicado, é tudo muito delicado, por isso que tem que ser feito com muita calma, pro acabamento ficar bonito e como é uma peça bem delicada, pra ter movimento nessa manga. Então a gente vai fazer uma dobrinha de meio centímetro, se tu quiser ir alfinetando, fica à vontade. Vamos costurar. Depois que a gente costurar, a gente vai refilar tudo para poder virar mais uma vez meio centímetro. E aí sim, passar uma costura e essa aqui vai ser a nossa bainha de lenço. A bainha de lenço, ela fica bem fininha, bem pequenininha e super delicada. Tô fazendo aqui, então, a primeira costura da minha bainha de lenço, ó. Eu vou com esses 2 dedos, ó, segurando aqui essa minha dobrinha pra ir costurando bem rente, ó. Vai ficar uma dobrinha bem pequena. Se tu quiser, para te sentir mais confiante, fazer uma dobra de 1 centímetro, costurar, refilar, fica bem à vontade. Eu acho assim mais fácil, né? Ó, e vocês vão ver que por fazer essa costura bem fininha, ele já vai dando esse efeito de babadinho que a gente quer, ó. Costuramos, então, a primeira parte da nossa bainha de lenço, né? Lembrando essa dobra virada pro lado interno, então onde tem aquele nosso acabamento, e só na parte externa, porque essa parte aqui, ó, essa rodinha do meio é onde a gente vai encaixar na cava da nossa blusa. E agora a gente vai vir refilando essa sobra de costura. Então é bom tu pegar uma tesoura boa aí que tu tem, e a gente vai, ó, cortar essa sobrinha bem rente à costura que a gente fez. Ó, vai ficar bem delicada essa parte. E essa parte é um pouquinho demorada, mas que nem eu comentei, vale a pena pro nosso acabamento ficar bem bonito. Refilei aqui, então, toda a minha costura e agora eu vou rebater tudo isso. Então, eu vou dobrar outra vez com meio centímetro e vou passar a última costura da nossa bainha de lenço. Bem rente aqui, ó, a costura que a gente já tinha feito. Ó como fica a nossa bainha de lenço. Fizemos aqui, então, a nossa bainha de lenço, tanto no nosso babado pequeno quanto no nosso babado grande. Ó, ele fica bem delicadinho. E agora a gente vai unir o nosso babado pequeno ao nosso babado grande para depois conseguir unir com a cava. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar
Tô com o lado direito do meu babado grande virado pra cima e com o lado direito do meu babado pequeno virado pra cima também. Vou alinhar costura com costura aqui, vou alfinetar e distribuir esse nosso círculo, né, por inteiro. Vocês vão ver que ele tem exatamente o mesmo tamanho. Vou alfinetar todo ele. E a gente vai passar uma costura apenas para segurança, tá? Não é a nossa costura final. Então, a gente vai fazer uma costura com meio pezinho de máquina, meio centímetro. Vou posicionar aqui e a gente vai apenas unir babado pequeno com o babado grande. Feita essa costura de segurança, agora a gente vai unir com a cava da nossa blusa. Estamos aqui, então, na mesa com a nossa blusa e o nosso babado. Que nem eu comentei, eu vou fazer tudo desse lado pra depois a gente só replicar do outro lado a mesmíssima coisa. E agora a gente vai unir babado com a nossa cava. E como que a gente vai fazer essa costura? A gente vai unir direito do nosso babado com direito da nossa blusa, bem na parte da cava. Primeira coisa, a gente precisa encontrar o meio aqui do nosso babado. Então, vou dobrar ao meio aqui a partir da minha costura. E encontrei o meio. A gente pode marcar com giz ou até mesmo com um alfinete. No meu caso aqui, vou marcar com alfinete, porque que nem eu comentei, eu só tô com o giz branco e aí ele não aparece. Essa parte aqui que a gente marcou com o alfinete ou com o giz é onde vai encontrar com a costura do ombro, né? Que é a metade. E as costuras aqui de baixo do nosso babado vão encontrar a costura da lateral da nossa blusa, então a parte de baixo da nossa cava. E agora a gente vai unir direito com direito. Então eu vou pegar aqui direito da minha costura da lateral com direito do meu babado, né? Parte menorzinha, encostando direto com a minha costura. Vou alfinetar. E agora, essa parte aqui que a gente marcou, que é o meio do nosso babado, a gente vai encontrar com o nosso ombro, bem com a costura do nosso ombro. Então, vou pegar aqui, direito com direito. E agora eu vou distribuir o meu babado no restante da minha cava. Vocês vão ver que vai encaixar bem certinho. E vou alfinetando. Distribuir aqui todo o meu babado na minha cava. Vocês vão ver que ele vai se encaixar e parece às vezes que não vai dar, mas a gente vai embedar. Ih, me perdi nas palavras. Mas vocês entenderam. A gente vai embebar, não lembro. Mas a gente vai encaixar tudo. Por ser uma costura muito curva, parece que vai sobrar. Mas na hora que a gente for ir costurando, com bastante calma, vai dar certo. Então agora a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina em toda essa volta aqui. Tá? Porque depois que a gente costurar, a gente vai fazer de novo costura de acabamento, vamos colocar o viés em toda essa volta e a nossa manga com o nosso babado vai ficar assim. Então, vamos pra máquina agora. Vou tirar aqui a mesa extensora da minha máquina, que vai ficar mais fácil. Opa. E vamos costurar babado com a nossa cava. Com bastante calma e encaixando bem a costura. Costuramos aqui, então, babado com a nossa cava. E agora a gente vai fazer o acabamento em viés aqui de dentro. A gente vai repetir exatamente da mesma forma que a gente fez aqui nas laterais e no nosso ombro. A gente vai passar o viés em toda a volta. Finalizamos as mangas da nossa blusa. Ai, que linda, gente, que fofura. Que fofura. Queria eu voltar a trabalhar em escritório pra usar ela. Ia super combinar, né, com a nossa calça Ávila. Ou com a nossa saia sevilha, ou com a nossa calça ampla. Todas essas roupas que eu estou falando, nós temos molde. Temos molde, temos videoaula, temos tudo completinho, gente. Que luxo! Ficou muito linda. E o acabamento
impecável, impecável. E eu já tô ansiosa pra ver a de vocês, tá? E agora, pra finalizar com chave de ouro, na parte de trás eu vou pregar um botão à mão, ó. Peguei esse aqui bem picuturchinho e ele é quase do mesmo tom, então vou pregar à mão aqui na nossa blusa e assim que a gente prega o nosso botão, ou também uma miçanga, enfim, fica a critério de vocês o que vocês quiserem pregar na blusa aranda de vocês, a nossa blusa aranda fica assim. Ai, gente, ficou muito bonita, né? Eu não tava dando tanto pra ela, mas eu amei o resultado final. Amei, amei, amei. Acho que super combinou comigo e com certeza vai combinar com vocês também, né? Já me conta aqui o que tu achou dessa aula, o que tu achou do nosso modelo de hoje, da nossa blusa aranda do molde. E lembrando que se tu tá assistindo o vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link pra te poder adquirir esse e outros moldes e costurar junto com a gente. Foi um prazer trazer essa aula pra vocês e esse molde. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!